continuidade com a palestra da professora Zara. A professora Zara, ela é doutora, possui graduação em matemática pela Universidade de São Paulo, mestrado em matemática pela Universidade de São Paulo e é doutorado também pela USP. Atualmente é professora da USP também e ela vai dar uma palestra cujo título é O estranho comportamento das quantidades infinitas e a genialidade de Campbell. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à comissão organizadora, parabenizar os alunos que organizaram, sistematizaram todo esse trabalho, né, que possibilitou a vocês, né, e a mim a honra de estar aqui no dia de hoje. Muito obrigada. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre contar elementos, contar objetos de uma coleção. Né? Desde muito cedo, nós aprendemos a contar. Nem bem as crianças se familiarizam com os dedos, né? Elas são ensinadas a responder quantos aninhos você tem, quantos aninhos você tem. Depois do papai e mamãe, é quantos aninhos você tem. E se a gente olhar um pouquinho para trás, já desde a pré-história, o homem percebeu que havia algumas relações entre objetos. Né? Por exemplo, ele levava os animais para pastar. Aí, cada animalzinho que saía, ele separava um graveto, uma plantinha. Então, dessa forma, ele identificava a quantidade de animais que saíam e a quantidade de gravetos. Ele identificava. Cada bichinho que saía, ele separava uma plantinha. Quando chegava de noite, os animais voltavam. E ali, de novo, ele separava uma plantinha para cada animal que voltasse. Se sobrassem gravetos, significaria o quê? Que os animais haviam se perdido. Se faltassem gravetos, isso significa o quê? Que algum bichinho desgarrado viera se juntar naquele rebanho. Uma jornada sem problemas implicaria na mesma quantidade de gravetos e de animais, pau a pau, quando os bichinhos voltassem ao lugar de rebanho. A matemática registra essa ideia usando funções. O que ela diz? Ela diz assim, você tem dois conjuntos, A e B. A gente diz que A e B têm a mesma quantidade de elementos, ou que A e B têm a mesma cardinalidade, ou que A é equipotente a B, A é equipotente a B. Quando existe uma função de A e B bijetora. O que é uma função bijetora? Uma função bijetora é uma máquina, né, que para cada entrada do conjunto A, você tem uma saída no conjunto B. É uma função com que propriedades? Entradas diferentes têm saídas diferentes. Ela é injetora. E além disso, ela é sobrejetora. Quer dizer, todo mundo que está aqui vem de alguém que está para cá. Todo mundo que está no conjunto B é saída de alguém que veio do conjunto A. Então, o que acontece? Como é que a matemática faz? A matemática elabora a seguinte teoria. Pega um conjunto A. Se ele não é vazio, e se ele é finito, você consegue uma função que vai de A
num conjunto que é assim, tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 4. Se você arranja uma função bijetora do A nesse conjunto, aí você diz que ele tem quantos elementos? Quantos elementos ele tem? Se o A tem uma função bijetora com esse conjunto, você diz que ele tem 5 elementos. Não é? 1, 2, 3, 4, 5. Se você tem uma função bijetora do A nesse conjunto, 0, 1, 2, até n menos 1, você diz que o A tem n elementos. Você escreve assim, ó. O A entre duas barrinhas tem n elementos. Se o A for vazio, você diz que o A tem 0 elementos. Mas a gente não precisa dessa teoria toda quando a gente lida com conjuntos finitos. Você conta quantos elementos ele tem e pronto. 74. Tá bom. O conjunto A tem 74 elementos. Tá bom. Você está usando os números naturais para registrar a quantidade de elementos do conjunto A. Tá bem? A pergunta é, como é que fica essa história toda quando você lida com quantidades infinitas? E para tentar responder a essa pergunta, vamos tentar brincar um pouquinho com essas quantidades infinitas? Em primeiro lugar, gente, o que é um conjunto infinito? Vamos arriscar uma definição? Ó, um conjunto infinito é aquele cujos elementos não podem ser contados num espaço finito de tempo, quer dizer, um intervalo de tempo que tem um instante inicial e um instante final, mesmo que seja longo. Não tá ruim, né? Olha, não pode, o que nós não podemos confundir é infinito com finito muito grande. Pense, por exemplo, no número de habitantes da Terra num certo momento. Ou pense na quantidade de folhas que existem nas árvores nesse instante. Este número é um número muito grande, mas é finito. Com paciência, muita, e algumas técnicas, de preferência mais as técnicas do que a paciência, você consegue levar a cabo a tarefa de estimar quantos elementos tem cada conjunto. Há 21 séculos atrás, Arquimedes, o grande Arquimedes, mostrou que sabia distinguir entre o infinito e o finito muito grande. Foi quando ele calculou o número de grãos de areia que eram necessários para encher todo o universo conhecido na época. Uma quantidade mais ou menos desse tipo. 1063 vezes 10 elevado. Tá bom. E onde que nós podemos encontrar um exemplo de conjunto infinito? Como a gente tem mania de coisa, quando a gente aprende matemática ou em qualquer disciplina, a gente pergunta para que serve, né? Então, um jeito é, onde é que você encontra um exemplo disso? Isso existe? Não é no mundo da nossa experiência física que a gente vai encontrar um exemplo. Porque no nosso mundo tudo é finito. Mas para você registrar quantos elementos tem cada conjunto finito, você precisa dos números naturais. E como existem conjuntos finitos do tamanho que você quiser, o conjunto dos números naturais é um primeiro exemplo de conjunto infinito. Você pode contar até morrer. Passar a contação para a geração da frente e nunca vai acabar a contação. E onde mais a gente pode arranjar exemplos de conjuntos que a gente não consegue acabar de contar? Então vamos ver? Olha, por exemplo, 1,
então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. 1 sobre 1 vezes 2, 1 sobre 2 vezes 3, 1 sobre 3 vezes 4. Todos esses conjuntos têm uma quantidade infinita de elementos. Eu não consigo acabar de contar. Mas eu posso perguntar o seguinte: será que eles têm a mesma quantidade de elementos? Quando é que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos? É quando existe uma função bijetora pau a pau de um do outro. Não é assim? Então vamos ver um exemplo? Pega o conjunto dos números naturais. Quem é o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3. Agora pega o conjunto dos números pares. Quem são os números pares? 0, 2, 4, 6. Vamos pegar uma função assim, olha, uma função que vai do conjunto dos naturais no conjunto dos pares. E ela faz o seguinte: entra um número natural. Entra o natural na máquina. Sai o dobro dele. Qualquer número que você multiplica por 2, é claro, não é? Então, olha o que acontece. Essa função é bijetora. Por quê? Números naturais diferentes têm dobros também o quê? Diferentes. Tá? Entradas diferentes têm saídas diferentes. Por outro lado, todo número que está aqui é a imagem de alguém que está lá. Por exemplo, o 50 vem de quem lá? Do 25. E o 56 vem de quem para cá? 28. Tá claro, gente? Todo número par é o dobro da sua metade. Concorda comigo? Sim. Tá bom. Então, essa função é uma pau a pau. Portanto, o conjunto dos números naturais tem a mesma quantidade de elementos. Eu vou indicar assim: a quantidade de elementos, o conjunto dos números naturais tem a mesma quantidade de elementos do conjunto dos números pares. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo? Pega agora o conjunto dos números ímpares. Quem são os números ímpares? 1, 3, 5. Agora vamos pegar uma função que vai do conjunto dos naturais no conjunto dos ímpares. Para cada natural, eu faço o seguinte: eu dobro ele e somo 1. Então, por exemplo, o zero, o natural zero, é elevado aonde? 2 vezes 0 mais 1 vai dar quanto? 1. O natural 1 é elevado aonde? 2 vezes 1 mais 1 vai dar o quê? O 2 é elevado aonde? 2 mais 1. Tá claro? Então, se eu listar os naturais aqui, do lado de cá eu obtenho todos os ímpares. Concorda? Então, essa função também é bijetora. Portanto, o conjunto dos números naturais tem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos números ímpares. Vamos ver mais um exemplo? Pega N estrela. N estrela são os naturais tirando o zero, não é? Então é 1, 2, 3,
função bijetora de um no outro. Uma função H vai de N. Como é que ela é? Eu pego um número natural e empurro ele uma unidade para frente. Então, o 0 vai aonde, gente? O 1 vai aonde? Portanto, o conjunto dos naturais tem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos naturais clandestinos. Certo? Já é uma coisa estranha, né? Tá bom. Olha o que acontece. Para conjuntos finitos, né, eu estou usando o conjunto dos naturais para identificar quantos elementos ele tem. Nessa sala existem 120 lugares. Mas eu não consigo, eu consigo controlar a quantidade de conjuntos finitos, quantidade de elementos de um conjunto finito, mesmo sem saber o nome dos números. Quer ver um exemplo? Olha, suponha que você seja o chefe de uma expedição e tem 43 pessoas contando com você. E você está viajando num lugar não civilizado, onde o povo só usa para contar, só sabe contar com as seguintes palavras: 1, 2, 3, 4 e muitos. Só isso que eles conhecem. Aliás, historicamente, haviam tribos que só contavam com este vocabulário. E você chegou lá naquela cidade, naquele lugarejo, e está tentando fazer o chefe do lugar entender que você quer comida para 43 pessoas. Ele até entendeu que você quer comida. Mas como é que ele vai entender o 43? Ele não conhece o número 43. Uma possibilidade é você fazer marquinhas no papel ou na areia. Você vai fazer 43 marquinhas na areia. E aí o chefe do lugar, que não conhece a palavra 43, vai conseguir saber quantos pratos de comida você quer. Você acabou de estabelecer uma função bijetora entre os membros da expedição e as marquinhas no papel. Cantor. Georg Cantor estendeu essa ideia para conjuntos infinitos. Cantor é considerado o criador da teoria dos conjuntos, particularmente da teoria dos conjuntos infinitos. E como é que ele aproveitou essa ideia? Qual a ideia? É a ideia dos nossos irmãos pré-históricos. Cada bichinho que sai, você separa uma pedrinha ou separa uma planta. Então, o que ele fez? Bom, dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, quando tem uma função pau a pau entre eles, não é isso? Tá bem. Então, ele falou o seguinte: olha, tá aqui a régua. Nessa régua, eu sei marcar o 0, o 1, o 2, o 3. E com esses números, eu conto quantos elementos tem um conjunto finito. Eu quero fazer essa régua continuar aqui e botar as marcas para conjunto infinito também. Tá bom, vamos começar. Ó, eu vou pôr uma marca aqui. E vou chamar essa marca de Aleph 0. Aleph é uma palavra do grego. Aleph 0. Com este símbolo, eu vou representar a quantidade de elementos do conjunto dos números naturais. Tá? Eu vou começar a marcar fazer uma régua aqui com as marcas de conjuntos infinitos. A primeira marca que eu vou colocar é uma marca, isso aqui vai representar o número de elementos
dos números naturais. Está claro, gente? Então, o conjunto dos números naturais tem Aleph zero elementos. Tem cardinalidade Aleph zero. E aí, o que acontece? Qualquer conjunto que tiver uma função bijetora, pau a pau com o conjunto dos números naturais, eu também vou dizer que tem quantos elementos? Aleph zero. Moral da história. O conjunto dos números pares tem Aleph zero elementos. Não tem uma função pau a pau dos pares com os naturais? E o conjunto dos números ímpares também tem Aleph zero elementos. E o conjunto M estrela também. E aí já começa a aparecer a primeira esquisitice, né? Por que é a primeira esquisitice? Porque a gente está acostumado com o seguinte fato. Eu tenho aqui uma bandeja cheia de balas. Tem 100 balas. Se eu pegar um monte dessas balas e levar embora, se eu peguei a bandeja toda, eu estou levando quantas balas? 100. Mas se eu não peguei a bandeja toda, peguei só um pedaço, eu estou levando menos do que 100. Concorda? Qualquer pedaço de um conjunto todo, próprio, tem menos elementos, tem uma menor quantidade de elementos do que o conjunto todo. Concorda? De repente, olha aqui, é o urucubaca. O que acontece? Ó, o conjunto dos pares está contido em N. O conjunto dos ímpares também está contido em N. E tudo tem a mesma quantidade de elementos? E aí, o que Cantor queria? Ele queria montar uma régua aqui, ó. Tá bom. Aí vamos ver. Qual é a primeira pergunta? Veja, o conjunto dos números naturais é infinito, tem Aleph zero elementos. O conjunto dos pares é um pedaço do N, mas também tem Aleph zero elementos. O conjunto dos ímpares também tem Aleph zero elementos. Qual é a pergunta natural? Será que existe algum conjunto aqui dentro A que seja infinito, mas que não tenha Aleph zero elementos? Entenderam a minha pergunta? Será que existe algum conjunto infinito para o qual eu não consiga uma função bijetora pau a pau com N? Quer dizer, ele é infinito, mas o infinito dele é menor que os naturais? Está clara a minha pergunta? A resposta é não. Teorema. Se A é um pedaço de N, e se A é infinito, então A tem a mesma quantidade de elementos. Teorema. Moral da história. Quando você pega um pedaço de uma certa coleção de números naturais, você tem três possibilidades. Ou ele é vazio, não pegou nada, só fingiu que pegou. Ou você pegou uma coleção finita, ou se você pegou uma coleção infinita, essa coleção infinita tem a mesma quantidade de elementos que quem? Então, pelo jeito, se eu quiser montar umas marquinhas aqui, por que essa propriedade é importante? Porque, por exemplo, se tivesse um conjunto A dentro dos naturais, infinito, mas com uma quantidade de elementos menor que N, eu teria que pôr outra marquinha aqui antes, não teria? Estou querendo montar minha régua infinita. Qual é a primeira marca da régua infinita? Bom, uma delas é a dos naturais. Será que tem alguma antes? Não tem. Qualquer pedaço infinito de N tem a mesma quantidade de elementos que N. Bom, a minha pergunta então agora vai inverter. Todo pedaço de N, que é infinito, é equipotente a N. Equipotente quer dizer que tem a mesma potência.
pergunta é, será que existe algum conjunto que tenha quantidade de elementos maior do que de N? Porque se não tiver, o único infinito que vai existir é esse aqui. Tá bom. Qual seria um conjunto que seria candidato a ter um número de elementos maior que os naturais? Pode ser o conjunto dos inteiros, né? Tá bom. Mas como eu quero pular etapas, vou lá para frente. Vou pegar os racionais. Vamos pegar os racionais positivos, só os positivos, ó. O que é um número racional, vocês sabem? Como é que é? Qualquer música que a gente aprende na escola. São os números da forma P sobre Q, são as frações, né? Onde P e Q são inteiros, não, naturais. Eu estou pegando os positivos. E o Q não vale quanto? Olha o que acontece. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Esses são os naturais. Mas olha que interessante. Entre o 0 e o 1, está assim de fração. Né? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 3/4, 7/8, 11 sobre 22. Concorda? Você pega duas frações aqui, entre as duas frações você consegue mais outro bando de frações. Quando você está entre 1 e 2, aqui está cheio de frações. Aliás, a matemática consegue provar o seguinte, não tem nenhum intervalo na reta que você não tropece com uma fração. Qualquer intervalo que você pegar, está cheio de frações. Não é razoável você esperar que o conjunto das frações positivas tem uma quantidade de elementos maior do que a N? Tanto ele provou que não. Tem a mesma quantidade. Como é que ele provou? Na época de Cantor, ele quase foi linchado. Dá para entender por quê? Vamos arranjar uma função que leva as frações positivas nos naturais. Tá bom? Então, olha assim. Está aqui a fração. Eu já simplifiquei, ela está na forma irredutível. Né? Eu vou levar essa fração. 2 elevado a P vezes 2P. Eu peguei o numerador e pendurei em cima do 2. Peguei o denominador, 2Q mais 1. Tá bom? Claro? Isso é um número natural. Bom, o que nós vamos fazer? Para dar uma ideia para vocês. Aqui estão as frações positivas. Do lado de cá, estão os naturais. E aqui está a função. Essa. Vamos mostrar que essa função é injetora. O que quer dizer isso? Frações diferentes vão em imagens diferentes. Tá? Mas então, se eu pegar todas essas frações e levar para cá, eu vou obter um outro conjunto aqui. Tá? E esse conjunto tem a mesma quantidade de gente que o que é mais. Porque é pau a pau. Estão me entendendo? Muito bem. Se eu conseguir provar que essa função é injetora, esse conjunto das imagens não está contido em N, mas todo subconjunto de N, que é infinito, não tem o mesmo tanto de gente que N. Então, como esse conjunto é infinito, e aqui a função é pau a pau nessa imagem,
também é infinito. Mas como esse está contido em N, quantos elementos tem aqui? Aleph 0. Então o que mais está aqui? Está claro o que eu estou falando? Então vamos provar que essa função é injetora. Vamos provar que ela leva elementos diferentes e elementos diferentes. Bom? Vou fazer o seguinte, ó. Está aqui uma fração irredutível, diferente dessa. As duas entraram nessa mão. Tá? Eu quero provar, eu vou conseguir, que a saída da fração A sobre B não é essa? Não é essa? E a saída da fração C sobre B não é essa? Eu quero provar que elas são o quê, gente? Suponha que não. Duas coisas ou são diferentes ou são iguais. Suponha que não, que elas fossem iguais. Tá? Muito bem. Suponha que elas fossem iguais. Eu devo chegar numa contradição. Vai. Ora, ou A é menor do que C, ou A é igual a C, ou A é maior que C. Concorda? Suponha que o A seja menor que C. Por exemplo, suponha que o A seja 3 e o C seja 7. Se o A for 3 e o C for 7, não vai dar para simplificar? Se aqui for 2 elevado a 3 e lá for 2 elevado a 7, não vai dar para simplificar? Fazer corta-corta? Tá? Mas se eu fizer corta-corta, vai sobrar o que aqui, gente? 2 elevado a 4? E aqui não vai sobrar nada? Mas então desse lado eu vou ter um número par, porque é múltiplo de 2, e do outro lado eu vou ter um número o quê? Ímpar. O número par não pode ser igual a isso. Então, o A não pode ser menor do que o C. Concorda? O A também não pode ser maior do que o C. Vai dar algum problema. Está entendendo? Qual é a conclusão? Se esses dois números forem iguais, qual é a conclusão? O expoente aqui é igual ao expoente lá? É? Então o A vai ser igual ao C? Mas se o A é igual a C, eu posso cortar. Certo? Não posso cortar 1 com 1? Não posso cortar 2 com 2? Eu vou obter o quê? Que B é igual a quem? B. Mas se A é igual a C e B é igual a D, as frações são iguais? Eu estava supondo que elas não eram. Tá bom, então se as frações são diferentes, as imagens são diferentes. Moral da história. O conjunto dos dois racionais positivos. Tá bom, agora eu estou começando a achar o seguinte. Qualquer conjunto infinito tem quantos elementos? Cantor provou que não.
quantidade de elementos maior que os Como é que ele mostrou isso? Se tivesse a mesma quantidade, deveria existir uma função injetora de N em 0,1. Deveria. Concorda? Aí eu poderia concluir que esse intervalo teria Aleph 0 elementos. Muito bem. Vou mostrar que essa função injetora nunca existe. Tá bom. Considere uma função assim. Como é que ela é? Ó, ela leva o zero, um elemento daqui. Tá. Como é que é um elemento daqui? Ele é 0, alguma coisa? Né? Todo número do intervalo aberto 0,1 tem uma expansão decimal. Posso usar esse fato? Não posso? Tá? Então, essa expansão decimal eu vou escrever assim, olha. É A00, A01, A02, A03. O zero elevado, por exemplo, no 0,121419, tá? O número 1 também é jogado num elemento para cá. Ó. F de 1 é 0, eu vou escrever assim, olha. A10, A20, A30. São as casas decimais. Estão entendendo? O 2, F de 2, também é um número decimal. A20, A30, A20, A21, A22. Está me acompanhando? Então, suponha que tem uma função que vai dos naturais, no intervalo 0,1, e que pega cada número natural e leva numa expansão decimal, tá bem? Nós vamos mostrar o seguinte. Você consegue produzir um cidadão aqui que não vem de ninguém de lá. Ou seja, você não consegue que essa função seja sobrejetora. Vai sempre sobrar alguém aqui, sempre vai sobrar um infeliz aqui, que não vem imagem de ninguém de lá. Está claro o que eu estou falando? Como é que você faz isso? Vou pegar esse número aqui, ó. 0,B1, B2, B3. Quem é esse número? Vou contar para vocês. O B1 é qualquer dígito entre 0 e 9, só que ele é diferente de 0, diferente de 9 e diferente do A00. Eu estou pondo aqui, olha, eu estou pondo aqui um número diferente deste, de 0 e de 9. Tá bem? Eu estou pondo como segundo dígito um número diferente deste, de 0 e de 9. Eu estou pondo aqui um número diferente deste, de 0 e de 9. Aí estou pondo aqui no B4 um elemento, tá? Diferente do que está aqui, de 0 e de 9. Qual foi a malandragem deles? Este número não é o primeiro. Por que não é o primeiro? Porque a primeira casa dele não é igual a essa. Este número não é o segundo. Porque o segundo dígito dele não é o mesmo que esse. Então esse número não é a imagem do 1. Este número não é a imagem do 2. Por quê? Porque o terceiro dígito dele é diferente do terceiro dígito desse. Ele não é a imagem do 3. Por quê? Porque esse dígito dele é diferente do outro desse dígito que tem a imagem do 3. Estão me entendendo? Moral da história, este número não é igual a nenhum desses. Então este número não é imagem nem do 0, nem do 1, nem do 2, nem do 3, nem de ninguém. Este número não vem de nenhum número natural.
seja, não existe função que saia de N01 e que seja pau a pau. Eu sempre vou conseguir um número aqui que não veio nem do 0, nem do 1, nem do 2, nem do 3, nem de nada. Por quê? Porque eu monto esse número assim, o primeiro dígito dele não é o primeiro daqui. Então ele não é esse. Então ele não veio do 0. O segundo dígito dele não é esse daqui. Então esse número não é esse. Então ele não veio do 1. Acompanhar? Bem? Então, existe um conjunto que tem uma quantidade de elementos maior. Tá bem. E agora? Olha, os matemáticos chamaram o número de elementos do intervalo, designaram com a letra C. Eles chamaram, disseram que o 01 tem a potência do contínuo. Potência do contínuo. Tá bom. Mas e agora? Se eu pegar, por exemplo, o intervalo 3,200. Qual é o comprimento desse intervalo? 1. O comprimento desse sempre será o quê? Tá? Será que eles têm o mesmo comprimento? A mesma quantidade de elementos? A mesma quantidade de elementos, para mim, é a quantidade de pontos. Tá claro? Quantidade de pontos. Eles têm. Você pode mostrar isso ou algebricamente ou geometricamente. Como é que você mostra isso geometricamente? Você consegue mostrar geometricamente que quaisquer dois segmentos têm a mesma quantidade de elementos. De que maneira? Aqui um. Pega este ponto e este, tá? Junta de maneira retilínea e vai até encontrar ele. Tem um retângulo, é isso? Olha, este é um segmento, este é outro. Com certeza o comprimento deles é diferente. Tá? Mas olha que bonitinho. Você consegue uma função bijetora de um no outro. De que jeito? Este ponto, você joga. Este ponto, você joga aqui. Este ponto, pega este. Este ponto, pega aqui. Então, cada ponto que tem aqui, você junta, pega o vértice do triângulo, vem para cá. Pontos diferentes são jogados em pontos diferentes, e se você considerar todos esses segmentos, você vai obter uma função que leva os pontos desse pedacinho de reta e nos pontos desse pedacinho de reta. Claro?
intervalo aberto AB tem a mesma quantidade de elementos que o 0, 1. Não é? Não foi isso que a gente viu? Eu ponho aqui o intervalo aberto 0, 1, ponho aqui o intervalo aberto AB e faço a historinha do triângulo, tem a mesma quantidade de elementos? E se for um intervalo infinito? Se for um intervalo infinito? Por exemplo, ó, este 0, 1 e esse aqui, ó, 0 mais 1. Será que esse conjunto tem a mesma quantidade de elementos? Está clara a pergunta? Sim. Tá bom. Tem. Como é que você mostra isso? Olha, o jeito algébrico é assim, você pega uma função que vai de 0 mais infinito, e pega cada elemento, cada número real positivo, você leva no seguinte, x, x é positivo, né? Então isso aqui é eu estou colocando o numerador menor que o denominador. Então isso é um número do intervalo 0, 1. E você consegue provar que números diferentes são levados em frações diferentes. Tá? Nós temos um jeito mais bonitinho, é o jeito geométrico. Qual é o jeito geométrico? O geométrico é assim. Não precisa ser o intervalo 0 mais infinito. Pega qualquer semirreta aberta. Aberta, eles não estão contando esse ponto. E pega um segmento aberto. Então, agora é assim. Um conjunto é esse. O outro conjunto é esse. Nós vamos mostrar que eles têm a mesma quantidade de elementos. De que maneira? De jeito. Ó. Pega aqui em cima, considere aqui um ponto. Considere aqui um ponto A, tal que este segmento seja paralelo a essa reta. Tá? Nesse segmento, determina uma reta paralela àquela, tá bem? Aí nós vamos fazer a seguinte coisa. Este ponto, o segmento amarelinho, vai ser jogado num ponto da semirreta. De que jeito? Sai daqui. Né? Este ponto. Sai daqui, vem aqui. O que está acontecendo? Quando você pega pontos aqui embaixo, pega um ponto aqui embaixo, tá? Na hora que você junta lá com um ponto, vai dar um ponto aqui pertinho. Mas quando você pegar pontos aqui próximo dessa extremidade, na hora que você junta o A com esse ponto, dá quase paralelo, mas não dá paralelo. Tá? Então isso aqui vai encontrar lá. E você obtém uma função bijetora que vai do segmento aberto a segmento. Então essa seria uma mostração, usando um pouquinho de geometria, e essa seria uma demonstração mais rigorosa, digamos assim, usando matemática, a linguagem. Mas então isso quer dizer que o intervalo 0 mais infinito tem 100 elementos.
A mesma cardinalidade do mesmo. E a reta toda? E a reta toda? A reta toda tem a mesma quantidade de elementos. Como é que você faz isso já na geometria mais clara, mais elementar? Está aqui a reta. Está aqui a reta. Está aqui o segmento. E agora eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar do lado de cá um ponto A. De tal forma que esse segmento seja paralelo à reta. E aqui embaixo eu vou pegar um ponto, de modo que esse segmento seja paralelo à reta. Estão me acompanhando? Eu tenho que arranjar uma função pau a pau do segmento amarelo na reta laranja. Tá bom. Sai daqui, vem aqui. Tá? Aqui em cima, esse aqui, vai lá nos quintos dos infernos. Este aqui, ó, já está aqui, vai pegar aqui dentro. Então, este ponto do segmento amarelo vai ser jogado nesse ponto da reta amarela. Numa dessa, daqui até aqui, eu já cobri toda a parte direita da reta. Continua. Agora, este ponto, eu junto aqui. Então, eu consigo mostrar que a reta tem a mesma quantidade de elementos que... Na verdade, tem a mesma quantidade de elementos e o intervalo zero mais infinito. Na verdade, tem a mesma quantidade de elementos no intervalo aberto ou intervalo fechado. Tem potência de quantidade. Tá bom. Qual é a próxima pergunta? Será que existe algum conjunto que tem uma quantidade de elementos maior do que a do contínuo? Maior do que a reta? Por exemplo, o plano seria um candidato, né? Afinal de contas, a reta tem dimensão 1, o plano tem dimensão 2. Não, não tem. O plano tem dimensão 2, mas não tem mais pontos de reta. Por exemplo, ó. Pega um quadrado. Aqui é o intervalo 0,1. Aqui é o intervalo 0,1. Tá? Então, isso aqui é um quadrado. Concorda comigo? Eu vou arranjar uma função que vai do quadrado na reta. Que função mágica é essa? Pega um ponto do quadrado. Todo ponto do quadrado tem uma abscissa x e uma ordenada y. O x é um número, vamos pegar, é um número 0, x1, x2, x3. O y é 0,y. Eu peguei aqui dentro, tá bem? Não estou nem pegando, na beirada, ó. Peguei aqui dentro, tá bom? Então, na hora que eu pego um ponto do quadrado, ele tem uma abscissa e uma ordenada. Eu vou levar esse ponto aqui
x, a segunda do luz. A terceira do x e a terceira do luz. Pontos diferentes vão ser jogados em combinações diferentes. Então você consegue provar que a quantidade de pontos que tem aqui, no mínimo é menor ou igual à quantidade de pontos da reta. Concorda? Se essa função é injetora. Se essa função é injetora, você conseguiu identificar esse quadrado como um subconjunto da reta. Está claro ou não? Tá? Mas então quer dizer que, se eu chamar de C esse quadrado, o número de elementos de C é menor ou igual ao número de elementos da reta. Mas olha só, aqui dentro não tem um pedaço, ó, se eu tiver um intervalo da reta, gente, não é um intervalo da reta, é isso? Quantos pontos tem aqui? C? Se aqui tem C pontos, o número de pontos do quadrado é maior ou igual a C? Mas é maior ou igual a C e é menor ou igual a C? Então tem que ser o quê? E você consegue provar que o número de pontos do R2, do R3, do R4, do R é igualzinho. Qual é a prova? Será que o conjunto dos números reais, a quantidade de elementos do conjunto dos números reais, é o máximo que eu posso conseguir? Para variar qual é a resposta? Quem é que falou que era não? Quem falou que era não? Para entender, na verdade, o que o Cantor provou é que você pode obter quantidades infinitas, tão infinitas quanto você quiser. E olha só de onde que ele tirou isso. Veja. Olha aqui. Pega esse conjunto A. Pegou? Quem são as partes de A? O conjunto das partes de A, quem é? Quem eu por aqui? O nada, o vazio, né? O tudo. Quem mais? O que tem só o 1, o que tem só o 2, o que tem só o 3. Continua. O que tem o 1 e o 2, o 1 e o 3. Quantos tem aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 6, 7. O conjunto A tem 3 elementos. O conjunto das partes de A tem 8 elementos, que é 2 ao cubo. E a matemática prova que se A tem N elementos, partes de A tem quanto? 2 elevado a N, que é sempre maior. Então, dado um conjunto finito, um jeito de você conseguir um outro conjunto também finito, mas maior do que ele em cardinalidade, é pegar o conjunto das partes do primeiro. O Cantor provou que essa propriedade valia para todos os conjuntos. O que ele provou? A cardinalidade de qualquer conjunto A, finito ou infinito, é sempre menor que a cardinalidade das partes. Mas então, ele arrumou uma máquina para produzir conjuntos infinitos. Porque, por exemplo, o conjunto da reta tem potência do contínuo. Vou usar essa propriedade. O conjunto das partes da reta, então,
tem maior quantidade de elementos do que a potência contínua? Porque no conjunto de número de elementos de partes de A não é maior do que o número de elementos de A? Isso que é conjunto. Tá certo? Ah, tá bom, então você pega partes de R e dá maior do que C. Aí você pega partes de partes de R. Você pega partes de partes de partes de partes. E você consegue marcas infinitas tão grandes quanto você. Com essa propriedade, ele mostrou que o conjunto dos números cardinais infinitos era infinito. Existem quantidades infinitas tão grandes quanto você. Interessante. Na hora que você pega a reta real tem 100 elementos. Tá bem? O que eu quero saber é como é que são os subconjuntos da reta. E aí o que o pessoal descobriu? Qualquer subconjunto que você pega na reta, ou é finito, ou é vazio, ou é finito, ou tem a mesma cardinalidade que os naturais, zero, ou pula, tem a mesma cardinalidade que a reta pula. Tá? Você não conseguiu, a gente não consegue nenhum exemplo, de um subconjunto de R, tal que o número de elementos desse conjunto seja menor do que C, maior do que C. Entenderam a questão? Se eu não conseguir nenhum conjunto na reta que fosse não enumerável, mas que tivesse menor quantidade de elementos que C, eu começo a desconfiar que este C deve ser igual a quem aqui? Deve ser igual a quem? Porque se ele fosse maior, eu deveria conseguir um subconjunto da reta com uma quantidade de elementos menor. Estão entendendo qual é o problema? Então a pergunta é, será que isso é verdade? Quando foi em 1931, um camarada chamado Cantor, ele provou. Você não vai conseguir provar que Aleph 1 é igual a C usando os axiomas da teoria dos conjuntos. Em algum momento, é porque
o que ocorre é uma coisa do seguinte tipo. Pense um pouquinho na geometria. Se você for olhar a história da geometria, a geometria é quase tão velha quanto o homem. Né? Então, por conta daquelas enchentes, a água que baixava, a água que subia, eles precisavam calcular áreas de terrenos, e foi assim que nasceu a geometria. Só que ela tinha o seguinte aspecto: eu quero calcular a área desse tampo de mesa. Este é um problema. Aí eu quero calcular a área do tampo da mesa da minha casa. É outro problema. Ou do tampo da mesa da biblioteca. É outro problema. Não existiam as fórmulas. Cada problema era um problema diferente. Era tudo particular. Tá? E as coisas eram obtidas de maneira bem aleatória, claro, era conforme a necessidade. Em algum momento, um camarada chamado Euclides, em Alexandria, por volta do ano 300 a.C., organizou a geometria. Então, o que ele fez? Ele falou, ó, vamos fazer a geometria igual um jogo. Quem são as peças do jogo? Ponto, reta, plano. Tá? O que vale? Porque a verdade é assim, olha, 2 pontos determinam uma única reta. 3 pontos não colineares determinam um único plano. E assim por diante. Então, isso tudo você pode usar como você quiser. Agora, qualquer outra afirmação que você fizer que não seja essa, tem que ser provada. As afirmações que você pode usar sem provar chamam-se axiomas ou postulados. Em algum momento, lá por volta do século XVIII, por aí, a análise, a análise matemática, os matemáticos resolveram pôr a casa em ordem. Na hora que eles resolveram pôr a casa em ordem, eles montaram um sistema de axiomas. Com esses axiomas, você consegue justificar totalmente. Pois bem, esse sistema de axiomas é conhecido naturalmente como os axiomas sistemas EF, Zermelo Fraenkel. Esse matemático provou que, usando esse sistema de axiomas, você não consegue provar essa propriedade. O que significa isso? Significa que as regras do seu jogo não são tão fortes assim. Mas então, o sujeito é o seguinte, faz o seguinte, ó, põe isso aqui como axioma. Como axioma, decreto. Até porque você não consegue nenhum conjunto que tenha uma quantidade de elementos menor que C, ou maior que C. O mais estranho, quando foi em 1963, um camarada chamado Paul provou o seguinte, ó, você tem os axiomas para fazer matemática. Aí o Gödel sugeriu para colocar esse aqui como axioma também. Você pode fazer outra coisa. Tira esse axioma daqui e põe a negação dele. Põe uma regra assim, olha, o C é maior que ele. É um outro conjunto de axiomas. Você consegue fazer matemática. O mais estranho, então, o que parece estranho? Mas, puta, qual que é o verdadeiro? Qual sistema matemático é o verdadeiro? É aquele que tem que L1 é igual a C como axioma, ou é aquele que tem que L1 menor é igual a C como axioma? Os dois são consistentes. E por que você pode usar os que você quiser? Porque para você construir uma aeronave, ou para você construir um trem do metrô, você não precisa dessa propriedade. Essa propriedade cordeira de matemática. O conjunto infinito não existe na natureza. Conjuntos infinitos não existem na natureza. Então, o que você precisa é saber que você está lidando com uma matemática consistente, que não leva a contradições. O que acontece? Existem problemas, perguntas em matemática, quando você pega um sistema de axiomas, tem uma solução. Quando você pega no outro, aí você está em aberto, você não sabe responder. Então são 2 jogos. São 2 jogos diferentes. Você faz a mesma pergunta. Às vezes você consegue responder essa pergunta no jogo e não consegue responder no jogo. O lado chama doideira.
e diria mais, maravilhas da mente humana. Talvez consegue ultrapassar a sua imaginação, a criatividade, levar isso tão longe quanto. Bom, pode falar um pouquinho sobre o canto, para terminar? Então, o nome dele é Jorge Cantor. Jorge Cantor foi o primeiro filho de um comerciante e de uma artista. Ele nasceu em 3 de março de 1845, em St. Petersburg, na Rússia. Ele morreu em 6 de janeiro de 1918. Da linha materna, Cantor descendia de uma família de músicos e de pintores, que talvez explique a extraordinária sensibilidade que ele tinha e a capacidade criativa que ele tinha. Quando Cantor tinha 9 anos, o pai dele se mudou para a Alemanha por problemas de saúde. E Cantor passou a maior parte da sua vida na Alemanha e adotou a Alemanha como seu país natal. Mas a Alemanha não o adotou tão cordialmente assim. Ele sofreu bastante. Cantor começou os seus estudos, gente, na Universidade de Zurique, em 1860. Ele estudou com Kammer, com Weierstrass e seu futuro arqui-inimigo Kronecker. Com Kammer e Kronecker em Berlim, a atmosfera matemática estava toda ligada à aritmética. Tanto que o trabalho de Cantor, de PhD, o trabalho de doutorado dele, ele foi aceito quando ele tinha 22 anos. Aí ele fez o trabalho de doutorado dele em teoria dos números. E ele foi atraído pela teoria dos números porque as demonstrações eram perfeitas, eram irrefutáveis. E pelo trabalho que ele havia feito, ninguém negava que ele tivesse talento, mas gênio era demais. A partir daí, depois que ele publicou a tese de doutorado dele, aí ele foi atraído para análise, por influência de Weierstrass. Aí ele foi atraído para análise e começou a estudar as séries trigonométricas. Quando ele começou a investigar as séries trigonométricas, aí ele começou a fazer trabalhos que passaram a ter sucesso. Ele começou a publicar esses trabalhos sobre séries trigonométricas, foi entre 1870 e 1872. E aí, o que acontece? Na hora que ele começou a estudar as séries trigonométricas, ele foi levado a estudar os conjuntos infinitos. E esse estudo dele ficou mais intenso quando ele conheceu Dedekind. Dedekind é considerado um dos criadores dos números reais. E por que essa confusão toda? Né? Ele começou com álgebra, né? Depois passou para séries trigonométricas. O que acontece? Acontece o seguinte, quem já fez o cálculo 3 ou o cálculo 4 deve ter estudado uma coisa chamada séries de potências, ou a série de Taylor. E é fácil você ver o que é uma série de Taylor. Bom, uma série de Taylor é um polinômio que é infinito, não termina nunca. E aí você estuda condições sobre as quais esse polinômio infinito converge ou não converge. E esse estudo é fácil, relativamente fácil. Mas quando ele estava estudando, não polinômios infinitos, ele estava estudando um outro tipo de soma infinita. E no estudo dessa soma infinita, ele foi levado, então, a estudar os conjuntos infinitos. Através do estudo de somas infinitas, ele foi levado à análise, ao estudo dos conjuntos infinitos. Antes dos 30 anos, ele publicou o primeiro revolucionário
tinha uma criatividade, uma sensibilidade fora do comum. Eu vou explicar para vocês o que ele fez. Muito bonito. A história é a seguinte. Pega um número real, ou real ou complexo, tá bem? Você diz que este número é algébrico. Se ele é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Um número algébrico, quando ele é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Se ele não é algébrico, se ele não é raiz de nenhum polinômio com coeficientes inteiros, a gente diz que ele é transcendente. Agora, olha só. Imagine, se você puder, o conjunto de todos os números algébricos. Os naturais são algébricos? Não são. O 3 é algébrico? O 3 não é raiz dessa equação? 3 não é raiz dessa equação? E essa equação não tem coeficientes inteiros? Os coeficientes dela são 1 e menos 3. Concordam? Então, 3 é algébrico. Qualquer número natural é algébrico. Certo? Qualquer raiz de um trinômio do segundo grau, que você usa a fórmula básica, é algébrico. Então, por exemplo, quem são as raízes desse polinômio? Sei lá quanto vale o delta. 2 menos 4 a 5. Tá certo? X é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Qual é a outra raiz? Esses dois números são raízes desse polinômio. Esse polinômio tem coeficientes inteiros. Então, esses dois números são algébricos. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, x ao quadrado é menos 1. Isso não tem raiz real, mas tem raiz complexa. O menos 1 é o que a gente chama de quê? Então, o I é algébrico. Todas as raízes de polinômio de grau 2, ou de grau 3, ou de grau 4, ou de grau 1 milhão, são todos números algébricos. Não é intuitivamente evidente que o conjunto dos números algébricos tenha muito mais elementos do que o conjunto dos números naturais? Sim. Mas todo racional é algébrico. Todo racional. Qual é a raiz desse polinômio? É terça de quê? Então, todo racional é algébrico. Raiz de 2 é algébrico. Raiz de 2 é raiz de quem? Cantor provou que os números algébricos tinham a mesma quantidade de elementos que os números naturais. Esse fato era mais surpreendente, por quê? Porque um número ou é algébrico ou é transcendente. Tá? Houve um camarada que descobriu um número transcendente e foi uma loucura para provar que o número transcendente era transcendente. Então era muito difícil você arranjar exemplos de números que não fossem algébricos. Ora, se é difícil você arranjar exemplos de números não algébricos, qual seria a conclusão óbvia? A maioria dos números é o quê? Algébrico. Ele provou que não. Este foi o primeiro dos muitos resultados que ele obteve para conjuntos. Um fato marcante em toda essa nossa conversa é o seguinte: toda vez que você pega um conjunto finito e pega um pedaço próprio dele, esse pedaço próprio tem uma quantidade de elementos menor do que todos. Né? Para conjunto finito é assim. Aliás, o próprio Euclides, quando ele esquematizou a geometria,
matemáticos contestaram, que era o chamado postulado das paralelas. Então, o postulado das paralelas criou uma polêmica ao longo dos séculos, mas o outro não. Ninguém questionava que o todo não fosse maior que qualquer uma das razões. De repente, veio o Cantor e bota tudo isso abaixo. Dá para imaginar, né, o tititi que houve no mundo matemático. Cantor sofreu fortes oposições durante o seu trabalho. Como ele era muito sensível, ele sofreu muito com isso. Nessa época, foi muito valiosa para Cantor a amizade que ele tinha com Dedekind. Dedekind foi o primeiro matemático de primeira linha que levou a sério a tentativa, a criatividade. Só que, então, o que eles entenderam? Eles entenderam o seguinte fato: quando um conjunto é infinito, pode ter um pedaço dele com a mesma quantidade de elementos. Só que Cantor foi mais longe do que Dedekind. Por quê? Cantor percebeu que as quantidades infinitas podiam ser diferentes. A partir daí ele queria saber não só que um conjunto era infinito, ele queria contar os elementos do conjunto. A partir daí ele criou uma aritmética infinita. E essa aritmética infinita é muito diferente da finita, né? Na aritmética infinita, Aleph 0 mais Aleph 0 dá quanto? 2 Aleph 0? Os pares não sabem que tem a mesma quantidade de elementos naturais, então os pares têm Aleph 0 elementos. Os ímpares também têm. Então os pares têm Aleph 0 elementos. Os ímpares também têm. Quando você junta os dois, dá o quê? Naturais. Você tem quanto? A minha intenção com essa apresentação é mostrar para vocês quão diferente pode ser o resultado que a gente obtém e qual é o cuidado que a gente tem que ter quando usa a intuição. A intuição ela é fundamental para você fazer exercício. Mas você tem que tomar cuidado, porque você pode comer gato por leve. Quando a gente usa a intuição está ligada à nossa experiência diária. Existem conceitos em ciência, nem digo em matemática, em ciência, em qualquer ramo da ciência, que não estão fora da nossa experiência diária. E não dá para usar os parâmetros que nós usamos no dia a dia para tratar um assunto, por exemplo, como esse. Por outro lado, é um assunto tão bonito, na minha opinião, e que ajuda a gente, mostra para a gente o cuidado que tem que ter, como é importante você demonstrar uma propriedade, né? Ou como é importante você fazer perguntas, como é importante você desconfiar dos resultados que você tem que não foram demonstrados com algum rigor, porque eles podem levar a engano. Era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço a presença. Pessoal, agora eu vou abrir o espaço para perguntas. Professora Zara, alguém pretende fazer uma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? Tem nenhuma pergunta? Tem que pensar. Não sei como formulou essa pergunta, mas a gente estava falando de pontos, e basicamente estava falando do plano cartesiano XY. Quando a gente vai para a profundidade, por exemplo, como áreas de objetos geométricos em 3 dimensões, também está dentro.
Mas eu uso o R laboratório, por exemplo, você está fazendo uma experiência no laboratório e ela depende de vários dados. Então, eu coloco esses dados, por exemplo, vou fazer uma experiência que depende da temperatura, da densidade da substância tal, do volume não sei do quê, da umidade relativa do ar, da quantidade, tá? Você põe, muito bem. Aí com esses dados, você faz a experiência e tem um resultado. Aí você vai mudar de novo, fazer uma outra experiência com uma nova coleção de resultados. O que você faz? Você vai pegar outra 10 dupla. Então, esses conjuntos parecem operações matemáticas, mas não são. Em geral, eles são usados como se fosse uma matriz. Mas se você pegar um sólido, pensar na quantidade de pontos que tem que ser pontos. Tem que ser pontos. Agora, o que acontece? Existem várias maneiras de você medir. Então, o comprimento desse segmento é 20. Tá? O comprimento deste segmento é 50. Então, isso é uma maneira de você medir. Agora, se você for contar o número de pontos que tem aqui e o número de pontos que tem lá, aí é melhor. Então, por exemplo, para o efeito de medida, para fazer uma construção, por exemplo, o número de pontos não é uma boa medida. Né? Porque usar essa régua ou usar essa régua são coisas diferentes. Mais alguém faz uma pergunta? Intuitivamente, parece que existe uma maior quantidade de números algébricos que transcendentes. Mas está valendo assim que Cantor provou que existe um número maior de transcendentes do que algébricos, né? Então... O número de transcendentes é maior. Porque assim, você consegue provar, quando você está trabalhando com quantidades infinitas, se alfa é um número infinito, beta também é um infinito, a soma dá o máximo dos dois. Por exemplo, aqui, Aleph 0 mais Aleph 0 dá Aleph 0. Os dois têm a mesma, não são iguais. Tá? Então, por exemplo, o conjunto dos números algébricos tem Aleph 0 elementos. Todo número real ou é algébrico ou é transcendente. Tá? Então, aqui é o conjunto dos números algébricos. Tem Aleph 0 elementos. Foi o que Cantor provou. Mais a quantidade de elementos dos números transcendentes. Isso tem que dar o número de elementos da reta. Na reta, você pegar só os algébricos da reta, tá? Na reta, um número ou é algébrico ou é transcendente. Ou ele é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros, ou ele não é. Tá certo? A soma dos dois, das duas quantidades, tem que dar a cardinalidade da reta. Mas, por essa regra, a soma desses dois dá o máximo dos dois. Então, a soma dessas duas quantidades vai dar a quantidade de transcendentes. Eu quero que dê a quantidade da reta. Então, o número de transcendentes é igual ao conjunto de números. Tem tantos transcendentes quanto são os números. Tem tantos irracionais quanto são os números. O mais surpreendente é que todo mundo, o médico, o engenheiro, o biólogo, o químico, o biólogo, todos nós trabalhamos com números racionais. Pior, nós trabalhamos com números decimais finitos. Você vai pegar a sua máquina de calcular, faz uma conta, o visor, o número que aparece lá no visor é um decimal finito. E você põe o número de casas que você precisa para que o erro, a coisa não saia errada. Né? Mas a gente só trabalha com números decimais finitos. Com estes, o homem atravessou os séculos, fez história, descobrindo a melhor qualidade. Mas a realidade era outra. E a humanidade. Às vezes, né?
Mais alguém? Professor, eu queria saber se a tem a dizer a respeito de uma dúvida que eu carrego há muito tempo. Talvez sejam coisas incomparáveis, mas aquela representação de diagrama, quando a gente fala que os naturais estão contidos nos inteiros, como que eu interpreto isso sabendo que eles têm a mesma cardinalidade? São coisas que não dá para a gente comparar? Como que eu comparo a cardinalidade dos naturais sendo igual aos inteiros e sabendo que os naturais estão contidos nos inteiros? Como que eu interpreto esse tipo de coisa? São coisas incomparáveis, não dá para comparar esse tipo de coisa? Ou representação em diagrama não é uma boa ideia? Os racionais. Isso. Naturais e inteiros. Naturais e inteiros. Né? Os naturais estão contidos nos inteiros e eu sei que a cardinalidade é igual. Não, olha, a gente pensa assim, né? O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Está contido no conjunto dos racionais. Está contido no conjunto dos naturais. Está contido no conjunto dos racionais. Essa inclusão, ela é algo que a gente usa no dia a dia. Né? Mas, do ponto de vista da teoria, um número inteiro, esse N não está aqui dentro como conjunto. Né? Isso aqui é construído através de classes de equivalência. Não sei se você já viu. Entende? Então, por exemplo, eu quero falar no menos 3. Então, o que é o menos 3? O menos 3 é 1 menos 4? Ou é 2 menos 5? Então, a gente faz assim, ó. Você diz que aqui são 2 naturais, tá? E aqui também são 2 naturais. Pares de naturais. Você diz que eles são equivalentes se A mais D é igual a B mais C. Na hora que você soma esse com esse, é a mesma coisa que esse. Tá? Então, olha o que acontece. Olha. O par 1, 4 é equivalente ao par 2, 5. Por quê? Porque 1 mais 5 dá 6. 4 mais 2 também dá 6. Tá? Então, aí você vai colocar numa mesma, você pega pares de naturais, vai colocar numa mesma sacola, por exemplo, você pega o 4. Tá? Você vai colocar nessa sacolinha aqui, vou pôr assim, ó. Eu vou pôr aqui todos os pares equivalentes a 1, 4. Então, eu vou pôr 1, 4, eu vou pôr 2, 5, eu vou pôr 3, 6. Tá? Nem que você sabe tão rápido, vou contar a história para pessoal. 1 menos 4 não é menos 3? E 2 menos 5 não é menos 3? 3 menos 6 não é menos 3? Quando você for construir o conjunto dos inteiros, o número menos 3 é, na verdade, esse conjunto. Porque, em princípio, o que você tem? Ó, você vai construir a matemática, tá? Você vai fazer a matemática, colocar uma sementinha e fazer a matemática parecida. Vamos admitir que você conhece os conjuntos do conjunto dos números naturais. Como é que você constrói os inteiros? Isso é a partir dos naturais. Tá? Então, o que você faz? O conjunto dos números inteiros vai ser o conjunto de todas as classes. Isso aqui vai ser quem? É o que nós chamamos no dia a dia de quem? Aí o 3. O 3 já não era número natural? Quem vai ser o 3? O 3 vai ser a classe desse par. 3 vezes 0. 3, 0. Então, um número inteiro, o número natural dentro do
forma. Agora, por que é lícito você fazer isso? Ora, eu conheço os naturais. Com os naturais eu posso formar pares ordenados. Tá? Como é que a partir desses pares ordenados eu construo outro conjunto chamado conjunto dos inteiros? Então esse aqui é o que eu vou chamar de -3. Então isso aqui, digamos, é a popularização do mundo. E essa aqui é a formalização. E da mesma forma você faz quando você constrói os racionais a partir do futuro. E quando você faz os racionais, o que acontece? Essa fração é igual a essa. Então como é que você vai definir? Você vai dizer que esse par é diferente a esse. Por quê? Porque este vezes este, 6, é igual a este vezes este. Então, no caso dos inteiros, ele faz esse mais esse, igual a esse mais esse. Para formar os racionais, é esse vezes esse, igual a esse. É uma construção bastante formal, mas que coloca a casa em ordem. Você consegue, se você quiser fazer matemática no comecinho, digamos, né? Alguma coisa você tem que admitir como princípio. Uma das coisas que você admite é a noção de conjunto. Então, por muito tempo, o pessoal achava que a matemática nascia de conjuntos e dos números naturais. Aí Dedekind conseguiu mostrar que era possível construir o conjunto dos naturais a partir dos conjuntos. Moral da história, você constrói toda a matemática clássica a partir só de quem? Mais alguma pergunta? Então a gente só tem que agradecer a você por ter comparecido aqui, para ter participado da Semana da Matemática e que possa participar outras vezes também. Obrigada, eu fiquei muito feliz de estar fazendo isso. Pessoal, eu tenho um aviso. Agora a gente vai dar um intervalo, daí às 2 horas a gente volta com as outras atividades, que vai ter a mesa redonda com o professor Catelli e o professor Arrui. Bem?